E aí, pessoal, Scard aqui. Hoje eu queria fazer na prática como realizar aquele processo de criação de poderes como o Einstein. Recentemente eu assisti o filme I Saw the Devil, eu vi o Diabo, filme coreano que, porra, é muito foda, velho, muito bom. E ele me deu algumas ideias de poderes, porque parece que o filme não tem nada a ver com poder, mas ainda assim ele me deu essas ideias e eu queria compartilhar aqui com vocês essa meio que história que eu pensei enquanto assisti ao filme. Claro que uma história inteiramente baseada no filme, mas basicamente na sinopse, o protagonista, ele é ali da polícia, um agente secreto, e acaba que a esposa dele acaba sendo sequestrada por um assassino, ele mata ela, e aí o protagonista vai atrás desse cara, ele pega ele, enche ele de porrada, só que depois ele solta ele. E aí ele deixa ele ali por um tempo. Depois ele vai lá, dá umas porradas nele de novo. Aí solta ele e vai repetindo esse processo. Então ele cria essa situação meio gato e rato. Em que ele se torna o caçador e o assassino vira a presa. Nesse quesito, o protagonista, para sempre ficar indo atrás do assassino, sempre saber onde é que ele tá, ele utiliza de um rastreador que ele coloca no assassino. Só que nesse caso, eu tava pensando em que o protagonista teria um poder como que de teletransporte. Aí, vamos lá, comecei o processo de criação. No caso, não pode ser um teletransporte absoluto, tipo, ele vai para qualquer lugar, porque essa obra tem um objetivo específico de que ele vai ficar seguindo o assassino. Então, por exemplo, se ele fosse o teletransporte do tipo, penso na pessoa, pá, vou para onde ela tá. Não faria muito sentido, sabe? Não teria dificuldade alguma em ele chegar até o assassino. Só que aí nesse caso eu pensei no teletransporte, que é o seguinte: o protagonista só pode se teletransportar quando ninguém está vendo ele, e ele só pode se teletransportar para locais no qual ninguém está olhando naquele momento. O local não está sendo visualizado. Aí, se você já meio que pegou a ideia, esse aí virou o teletransporte de Schrödinger. E esse foi um ponto muito importante para a concepção do poder, a definição do nome dele. Porque, por exemplo, um dos maiores problemas dessa forma de criar poderes, como Einstein, você criar o poder e vá vendo ele em casos específicos, é que antes de eu dar o nome ao poder, esse teletransporte de Schrödinger, que é realmente baseado naquela ideia lá do gato dentro da caixa, com o isótopo radioativo, aí 50% de chance do gato estar morto, 50% de chance do gato não estar morto, então o gato está lá e não está lá ao mesmo tempo. Nesse caso, o grande problema da criação de poder desse estilo é que se eu não tivesse definido isso, eu podia ir para um problema que era tipo, beleza, protagonista, quando ninguém está vendo ele pode se teletransportar e para lugares que ninguém está vendo ele. Mas e se ele só pudesse se transportar para locais em que ninguém está sentindo ele? Já que a visão não é a única forma de você notar a existência de algo. Você também poderia, sei lá, ouvir ou sentir realmente no tato, caso fosse muito perto, que ele se teletransportasse. Só que aí, nesse caso, se eu fosse levar para esses aspectos tão brutos assim, dos sentidos, aí, porra, tivesse ali animais, ele também não pode se teletransportar para onde animais estejam vendo. Isso, no caso, dentro do próprio poder, realmente, de fato, ele não pode. Só que nesse caso, tipo, se você abaixar um pouco mais o nível dos animais, para, tipo, todos seres vivos que consigam identificar a presença de uma outra coisa, esse cara simplesmente vai poder se teletransportar para porra de lugar nenhum no final. Então, tipo, você tem que saber, quando tá criando poderes dessa forma, quando é o momento de parar. É porque isso aqui não é para você criar um poder que vá fazer realmente sentido na vida real. Porque se existisse algum poder que fizesse sentido na vida real, ele existiria. Esse aqui é um método para você criar um poder que, no primeiro momento, talvez nem no segundo momento, talvez nem no terceiro, a pessoa que esteja vendo, assistindo aquela obra, consumindo aquele produto que tem aquilo lá, ela não vá se incomodar com a forma como o poder funciona. Mesmo que ela pare para pensar ali, deixa eu ver como é que esse poder funciona, ele faz sentido, ela vai ver que ele faz sentido no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, e talvez mesmo que ela vá tentar refutar aquilo, o nome do poder, teleporte de Schrödinger, está dentro de toda uma teoria em que, se ela conhecer, ela meio que já vai ligar a suspensão de descrença para isso, ela vai simplesmente aceitar aquilo. Então, nesse caso, esse método realmente é para tornar o poder em um nível em que ele não vai quebrar a suspensão de descrença, tornar o poder mais crível possível para o espectador. Aí, no caso do assassino, ele também tinha que ter algum tipo de poder. Porra, um cara com poder perseguindo um cara que não tem poder, aí, justiça. A minha ideia para ele é que ele teria um poder de invisibilidade. Só que, tipo assim,
é um poder tanto quanto que complexo. Eu tô até desenvolvendo ele ainda. Mas no caso, basicamente, ó, ele só meio que fica invisível em, tipo, multidões. Que é o seguinte, a ideia desse poder é que na vida real, você tá andando ali, você tá no local, você tá no trabalho, na faculdade, na escola, independente. Em alguns locais, às vezes você tá passando por ali, ou você tá simplesmente lá parado, e as pessoas passam por você, ou você passa por elas, e elas nem notam a sua existência. E é justamente aí a questão da invisibilidade. O poder do antagonista é que, basicamente, se as pessoas que não estão percebendo ele, para elas ele é invisível. E elas são incapazes de perceber ele. Tipo, se uma vez ele tá invisível para ti, ele vai continuar invisível ali enquanto ele passar ali. Porque no caso, tipo, se acontecer alguma coisa muito absurda, ou, por exemplo, tipo, digamos que ele é um assassino, ele cometeu um crime, daí a polícia está perseguindo ele. E aí, no caso, você tá num local completamente isolado. Tipo, sabe, tem o policial perseguindo o assassino e uma pessoa aleatória na rua. Daí a pessoa tá invisível, que a pessoa aleatória que tá andando na rua tá cagando pro cara. E aí o policial grita, cuidado, tem um assassino aí na tua direção. A partir desse momento que o policial grita essa informação pra outra pessoa, a pessoa repara e o assassino se torna visível pra ela. Então, basicamente, esse é o lance da invisibilidade dele. Por que eu falei da multidão? Porque geralmente multidões você não repara no indivíduo, então se ele vai pra uma multidão, ele com certeza fica invisível. Aí nesse caso fica tipo, se o policial estiver perseguindo o assassino, só que numa multidão, e será se o assassino ficaria invisível também pro policial? Eu acredito que até que sim. Só que nesse caso, pro assassino ficar invisível, o policial teria de perder ele do campo de visão dele por algum momento. Ou seja, se em algum momento o policial não estivesse olhando pro assassino, o assassino ia ficar invisível e o policial ia perder ele de vista. Nesse caso, essa é a questão. Só que, perceba, a forma como eu descrevi esse poder foi uma descrição completamente social. Tipo, as outras pessoas estão vendo você. Então, nesse caso, o sentido desse poder está atrelado a cada indivíduo notar outro indivíduo. Então, nesse caso, os animais sempre notam esse personagem. Ele não fica invisível para animais, ele só fica invisível para seres humanos. E esse aí seria o poder do assassino. E aí, no caso, tipo, todo animal ia ver ele. Aí, em situações específicas em que uma pessoa não notaria a existência desse cara ou ignoraria, se a pessoa escolher ignorar, ele também se torna invisível para ela. Até porque ela escolheu ignorar a existência dele. Se ele tiver em multidão, é mais provável ainda que ele fique invisível, ainda mais tipo, para todo mundo. Então, tipo, a escala de visibilidade é completa. Nesse caso, aí você diz, mas tipo, uma câmera de segurança. Não, acredito que não. Em uma multidão, talvez ele fique invisível, mas se tiver tipo alguém procurando por ele, acredito que ele se torne visível. Tá vendo? Essas são as questõezinhas que você tem que trabalhar nessas questões. Tipo, se uma câmera de segurança gravar esse cara passando no local e tá uma multidão zona, e aí? Se for uma multidão realmente bem grande, uma imagem bem ampla, acredito que ele não se tornaria visível nem procurando por ele especificamente naquela multidão. Agora, se fosse um grupo menor de pessoas, aí talvez sim, tipo, ainda mais tipo, se ele estivesse conversando com outras pessoas ali, meio que tentando se camuflar socialmente, e ele estivesse conversando com outra pessoa e você visse uma pessoa conversando com o nada, tá ligado? Aí ele se tornaria visível nesse caso. Se não uma multidão bem grande, para ele se tornar visível, ele teria que chamar bastante atenção. Então, tipo, ele teria que, sei lá, pegar uma arma, subir ali em cima de alguma coisa alta, sabe? Começar a disparar. Nesse caso, ele se tornaria visível, porque todas as atenções, todo mundo se voltar para ele, a câmera também, ele ia estar um foco muito grande nele. A outra forma dele se tornar visível é chamar muita atenção. Então, se ele é um cara que não chama atenção por onde ele está passando, ele continua invisível. E agora, se tipo, a câmera tá lá gravando e só passa ele na rua, aí ele provavelmente vai estar visível para a câmera, ela vai registrar ele nesse momento. No caso, o poder independe até da questão da câmera em si. A câmera, ela grava ele, só que esse poder ele se aplica a nível social. Então, se as pessoas que estão vendo aquela filmagem não quiserem ver ele, elas não vão vê-lo. É isso. E aí, tem dois personagens com poderes, um se teletransporta, o outro fica invisível. Já tá meio interessante aí, hein? E no caso, o poder do protagonista ele só se teletransporta para locais em que ele vê. Esqueci de dizer isso. Porque, cara, um problema grandíssimo de você se teletransportar por uma foto é porque, tipo, se eu trouxer uma foto de outro multiverso, suponha por um momento que existe um multiverso nessa historinha aí. Se eu trouxer pra ti uma foto do outro universo e tu se teletransportar pra ela, tu vai pra outro universo ou tu vai pra esse lugar que existe nesse universo? Só que se esse lugar não existir, teu poder já vira um rastreador de locais que existe ou não. Ele ganha uma extensão. Então, não é isso. E também, como esse poder já é todo baseado na questão de você só pode se transportar quando ninguém tá vendo e você só pode se teletransportar pra locais que ninguém tá observando naquele momento, nada mais justo do que ele só poder também se teletransportar para locais em que
ele está vendo. Ele teria que estar relativamente próximo do assassino para ficar perseguindo ele usando esse poder. Outra questão, também não posso saber se transportar para a memória, claro. Porque mesmo problema da foto, se eu criar um lugar na minha cabeça aqui e for para ele, não faz o menor sentido isso. E beleza, de novo aquilo, se meu poder consegue identificar locais que existem ou não, esse poder ganhou extensão e já é esse poder mais outro poder. Eu tenho 2 poderes já, que no caso é esse de identificar se o local existe ou não. Mas enfim, tem 2 personagens com poderes, só que eu achei que ainda não era o bastante. E que tal um terceiro personagem? E aqui eu acho que fica ainda melhor como adaptar o poder para tornar ele mais crível. Que no caso é um outro personagem, ele talvez um outro assassino, em que ele é muito sádico. Tipo assim, olha o que é que ele faz. Ele sequestra a pessoa e aí ele deixa várias armas ali pra ela se defender contra ele. Só que o que acontece? Ele coloca uma música qualquer pra tocar. E o poder desse cara é que quando tem uma música tocando, ele se torna invencível. Só que aqui que tá o problema mais desgraçado de todos desse poder. Antes, eu tava pensando em que ele só se tornava invencível se tocasse a música favorita dele. Só com um problema. E se em vez de tocar a música favorita, tocar a versão slowed, tipo, sabe essas versões slowed de música? Tocar a versão slowed dessa música. E aí, é a música favorita dele, só que lenta. Ele vai ficar invencível? A invencibilidade dele vai ficar lenta? Isso não faz sentido. Aí, tipo, outro problema. Beleza, tá tocando a música favorita dele, só que, tipo, sei lá, tiraram um instrumento da música, sei lá, tá tocando só o vocal. E aí, ele vai continuar invencível? Esse poder afeta todos os aspectos dessa música? Mas, pô, se tudo isso torna ele invencível, toda a questão de teoria musical, campo harmônico também vai tornar ele invencível. Então, mano, torna muito complexo. Só que agora que eu percebi que mesmo generalizando para qualquer música tocando, você ainda tem um problemaço, que é: e se esse filho da mãe simplesmente abrir a boca ou de boca fechada começar a fazer ele tá cantando uma música, porra, ele tá, eu esqueci o termo agora, mas ele tá fazendo o rooming ali, se eu não me engano, em inglês. É isso que é música, tá ligado? Tipo, ele tá fazendo som que pode ter uma certa melodia, isso é uma música, e então, tipo, pra derrotar esse cara seria uma questão bem filha da puta também. E, tipo, mesmo que tu tampe a boca dele pra ele não cantar e poder fazer efeito mesmo assim, qualquer música, ele ainda poderia fazer o qualquer. Filha da puta, fica invencível quando quiser, tá ligado? Porra. E aí, tipo, mesmo que tu tampe a boca, ele faz pronto, já era. E ele tá invencível de novo. Então, pra derrotar esse cara, seria realmente uma questão complicada. Ele muito provavelmente teria um hábito de ficar fazendo barulho o tempo inteiro, uma melodia o tempo inteiro, ou assobiando, ou com a garganta mesmo, fazendo esses aí. Ou até sempre ouvindo a música com fone. Por mesmo você tire os fones dele, ele pode assobiar, ele pode cantar realmente com a boca. Mesmo você tampe a boca dele, ele pode ainda fazer sons com a garganta. E aí, se ele tá fazendo som com a garganta, ele se torna... eu errei. Ele não é que ele se torna invencível, é que ele se torna invulnerável. Perdão, mas é isso. Ele se torna invulnerável. Aí, tipo, se ele tá fazendo som com a garganta dele, o corpo inteiro dele se torna invulnerável, sabe? Você não pode penetrar aquilo. Então não teria como você arrancar a garganta. Então um jeito seria realmente pegar ele dormindo. Essa seria realmente ali, talvez, uma forma de derrotar ele. Aí, tipo, porra, dá pra meter o louco aí e dizer, mas ele ronca e o ronco pode ser considerado uma música. Não, velho, aí também não, né? Porque é esse problema, quando você atrela o seu poder a um conceito, tipo, pessoas cegas, o protagonista lá poderia se teletransportar bem na frente da pessoa cega? Poderia, nesse caso poderia. Fazer o quê, né? Mas poderia, já que eu tô limitando especificamente a visão, ele poderia. E no caso, o cara lá que fica invisível, ele não só fica invisível, como ele também fica... As ações dele não tem som para as outras pessoas, a não ser que ele faça um barulhão. Tipo, sei lá, o cara do nada pega e mete um gritão aí, tá ligado? Aí sim as pessoas iam ouvir o grito dele, mas se ele estivesse andando normalmente, ou sei lá, qualquer coisa, eles não iam reparar nem no som que ele tá produzindo. E agora esse cara aqui é complicado, esse da música. Bom, qualquer som não pode ser considerado música, qualquer som aleatório, então tem que ver. Mas é um pra se trabalhar, sabe? Tipo, se for escrever o roteiro dessa história, aí você consegue ajeitar isso bem direitinho, melhor, pra adaptar realmente o poder pra situação que acontece na obra. Mas no mais é isso, uma ideia que eu tive aí. Então, tipo, sei lá, se alguém quiser trabalhar em cima dessas ideias, pode trabalhar. Se for produzir alguma coisa só, taca o nome lá como, tipo, sei lá, idealizador, criador do poder, coisa assim, descarde lá, pá. Mas no mais é isso, queria apresentar essas ideias que eu tive pra vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Veja o filme Eu Vi o Diabo. Muito, 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 muito bom.
assiste. Nem que, sei lá, essa história não tenha te inspirado a nada, aí você não queira consumir o original pra, sei lá, querer fazer algo com isso que eu te disse e assistir o filme pra realmente produzir a história, porque o filme tem a história, isso aqui é só uma versão da história com poderes, de certa forma, você podia fazer uma versão alternativa dela com poderes, mas se mesmo se você não queira fazer isso, não queira criar essa história, ainda assim, assista o filme, porque ele é muito bom, tá na minha lista ali de filmes favoritos, muito, porque ele realmente conseguiu me causar umas coisas, me deu um susto ali, momentos eu fiquei bem, eita, fiz aquela cara de surpresa ali, impactado que eu tava assistindo e assistindo. Mas até a próxima. Falou!